Olá, eu sou o Luiz, este é o canal Mão no Livro. Vamos falar sobre Eu Receberia as Piores Notícias de Seus Lindos Lábios, do Marçal Aquino. Esse livro eu acabei de terminar de ler, assim, agora há pouco mesmo. E essa é a segunda vez que eu tô gravando o vídeo porque eu fui fazer uma bobagem. Eu fui fazer roteiro, e roteiro pra mim não funciona. Eu fico achando que eu falei, não falei, eu quero ler e não dá certo. E aí eu fiz tudo errado, então eu tô gravando novamente. Vamos falar sobre esse livro. Primeiro eu quero dizer por que eu comprei esse livro. Primeiro, quem é o Marçal? Marçal é assim, eu não conhecia nada dele, mas ele tinha escrito O Invasor, há outros livros dele também, né, adaptações para o cinema. E ele escreveu A Turma do 15, dos 15, e era da coleção Vagalume, que eu lia pra caramba, assim, quando eu era pequeno, tá? Não conhecia mais nada dele, assim, e já fiquei interessado. Mas por que eu comprei esse livro? Eu já tinha ouvido falar, tal, e eu fui num dia chateado, eu fui numa livraria, coisa que não deve ser feito, numa livraria física, e eu li essa frase. Ah, o professor Benjamin Schamberg escreveu sobre as tentações em seu livro O que Vemos no Mundo. Segundo ele, alguns homens sublimam seus desejos projetando-os num plano apenas mental, e isso é suficiente para satisfazê-los. Outros, apesar de resistirem com diferentes graus de esforço, acabam por ceder às tentações. São o que ele chama de homens de sangue quente. E ele diz também que não é possível determinar o momento exato que uma pessoa se apaixona, e que se fosse possível, assim, nesse instante a temperatura corporal ia se elevar em vários graus. Uma febre, nossa única sequela divina. Ele diz mais ainda assim, ao se apaixonar, um homem de sangue quente experimenta o desamparo de sentir-se vulnerável. Eu falei, preciso comprar esse livro, é evidente que eu preciso ler. E olha, eu tô lendo pouco, mas tô lendo bem esse semestre, e incrível, sensacional. A última página quebrou minhas pernas, dificilmente choro. Mais um que eu chorei esse ano, mais um que eu tô chorando. Acho que é a fase. E a última página quebrou minhas pernas mesmo. Ô Marçal, vamos lá falar dessa história. Vocês sabem que eu não gosto de ficar segurando o livro assim, tá? Eu não tenho hábito, então eu vou mostrar. Capa bonita, legal, tem orelha, não sei o que. São 229 páginas, editora Companhia das Letras, tá bom? A fonte é muito boa, tá? Gostosa de ler. Pronto, vamos lá falar sobre a história. A história é narrada pelo Calbi. O Calbi é um fotógrafo na faixa dos seus 40 anos. Ele já trabalhou em revista, jornal, revista de fofoca, tipo Caras, foi paparazzi, já foi pra Europa. E ele tá numa cidade do interior do Pará, uma cidade de mineração, de garimpo, né? De garimpo de ouro e tal. E ele tá nessa cidade, começa na verdade o livro, ele numa cena em uma pousada, né? Numa espécie de ele é hóspede de uma pousada, com uma senhora, Dona Jane, acho que é isso, um velho careca e uma criança. E cada um começa a meio que contar a sua história. O velho conta dele através dos diálogos, né, e do pensamento do Calbi. O Calbi começa a contar dele e a dona Jane também. E o garoto começa a meio que perceber e gravar tudo isso para contar uma história depois num livro. Eu falei, esse moleque é o Marçal. Enfim, o Calbi vai contar a história de como ele se apaixonou, como ele conheceu e se apaixonou pela Lavínia. Ele estava nessa cidade, foi numa loja de um chinês, que inclusive é pedófilo e empresta dinheiro a juros, não é uma pessoa muito querida na cidade. E o Calbi conhece a Lavínia nessa cidade, perdão, nessa loja. Ele vai um dia lá, enfim, fazer uma revelação de fotos, porque ele também revelava fotografias, e a Lavínia tá lá, e ele fica encantado. Além de ela ser bela, ela gosta de fotografia, ela também tira fotos. Só que ela não tira foto de pessoas, ela só tira foto de imagens, enfim, de paisagens, nunca de pessoas. Ele pede para tirar uma foto dela, ela nega, ele dá um cartão e acaba que ela vai. O chinês ainda recomenda, assim, percebe algo malicioso no ar e fala assim, olha, tá casada, hein, sabe? Toma cuidado. E a todo momento, há muita astrologia, talvez a Rita, não sei se ela leu, ela vai saber explicar melhor, porque eu não entendo nada de astrologia. Mas a todo momento ele vai dizendo algo no sentido de Maktub, sabe? Está escrito, os astros estavam corroborando alguma coisa, corrobora a tese, alguma coisa assim nesse sentido, sabe? Eles colaboravam, acho que esse era o termo. Estavam colaborando para que acontecesse alguma coisa. A partir daquele momento que ele conhece a Lavínia, ele sabe que ele nunca mais vai ser o mesmo e que ele vai se apaixonar e que vai ser ladeira abaixo. Eles começam a ter um caso, esse caso dura aproximadamente um ano. A Lavínia é casada com um pastor, o pastor Hernani. Ele é um pastor de igreja, acho que tipo pentecostal, né? O pentecostal, que tem essa teologia de prosperidade e tal, então ela quer expandir, vai para vários estados, tal, para fora do país também.
E dá pra saber mais ou menos qual é. E aí, ele tá em Vitória e conhece a Lavínia lá, quando ela era mais jovem, tinha 21 anos, prostituta, tava no meio das drogas pesadas, usuária de crack, e ele resgata ela. Nessa parte tem é algo tão triste, mas é profundamente humano, então é por isso que é belo, assim. O Hernani, ele ficou muito tempo casado, ele fazia um sexo normal com a mulher dele. Ele ficou viúvo e ele descobriu na Lavínia que o sexo poderia, a felação, por exemplo, ele nunca tinha feito, nem feito nele. E ele descobriu que poderia ser muito prazeroso. Só que a Lavínia ela era muito instável. Na verdade, a gente descobre que a Lavínia, mais pra frente, ela tem duas personalidades. Não uma coisa patológica, mas não clássica, sabe? Assim, mas ela tem duas personalidades, é a Shirley e a Lavínia. Quando vem a Lavínia de fato, ela fica mais deprimida. E mesmo na época que o pastor estava começando a se relacionar com ela, o pastor Hernani, ele conheceu a Lavínia deprimida. Só que ele já havia sido tocado pelo sexo. Então tem uma cena triste, assim, que ele tá no banheiro, sozinho, um homem de seus 60 anos, cueca arriada, sabe? No onanismo. E bonita a cena, mas forte, assim, achei pesada, deprê. Mas enfim, eles vão para a cidade lá no Pará, no interior, e vão viver uma vida de casados por lá. O relacionamento do Calbi com a Lavínia vai ficando quente e a cidade toda começa a saber. Todo mundo sabe na cidade. A Lavínia meio que não se importa, na verdade a Shirley não se importa. Mas o Calbi se importa e depois ele deixa de se importar, porque novamente ele já sabe que o destino dele está traçado. Por isso que é o título, né? Ele receberia as piores notícias. Nossa, olha, para justificar esse título, a hora que você vira a página, esse autor, ele tem a capacidade de criar e te dar surpresas parágrafo a parágrafo. Você lê uma coisa e você tem uma surpresa. Toma um susto. Ele faz isso parágrafo a parágrafo. Não há nenhum momento que ele não me surpreendeu. Não há nenhum momento que ele não me surpreendeu. Impressionante. Uns personagens incríveis. Tem um cara que é assexuado, leitor de Dostoiévski, recitava os franceses na língua nativa e era meio fofoqueiro do jornal da cidade. Enfim, um pistoleiro que na verdade é um matador de aluguel. Olha, os personagens incríveis, mas profundamente verossímeis. É assim, é um livro que envolve muito sexo, a questão do desejo. Ele tem uma parte que ele fala que o detalhe é a grande diferença da fantasia, que é no detalhe que existe. Assim. Então, por exemplo, por isso que pode ser qualquer coisa, da perversão ao desejo simples, mas é o detalhe. Por exemplo, na fotografia que ele entrega, o fotógrafo entrega para o vizinho dele, nasce ali um desejo intenso de amor e enfim, de sexo. É naquela fotografia, é no detalhe. E isso é peculiar, porque na verdade a fotografia, a grande fotografia, está no detalhe. É o detalhe que faz a fotografia, porque eu enxergo de um modo, mas o fotógrafo enxerga de outro. Puta merda. Que livro bom, mexeu comigo, faz a gente pensar. A respeito do sexo também, assim, ó, eles fazem muito sexo e de uma maneira muito solta, muito livre, sem preconceito, né? E fala sobre esse desejo, né, que a gente tem às vezes e fica reprimindo o desejo. O Calbi poderia, ele teve várias mulheres ao longo da vida, mas com ela ele foi ele mesmo, né? Ela conseguia isso inclusive do pastor. Mas enfim, olha, eu recomendo demais, é uma história linda, triste, mas muito, muito bonita. A beleza na tristeza também, a gente tem que acreditar nisso, a beleza na tristeza. Então, eu recomendo demais, leiam. Não sei se vocês vão gostar, não é um livro que é para todo mundo, porque é livro, é uma bobagem, não sei, não vou dizer bobagem. É uma bobagem sim, vou dizer. É uma bobagem, porque é autor nacional contemporâneo, eu só leio o clássico, eu só leio o YA, ou eu só leio o Stephen King e tal. Mano, você tá perdendo um livraço, tá? Um livro com L maiúsculo. Bom, enfim, então continuando as minhas leituras, Montanha Mágica, tá indo. Tá, cara, sabe qual é o problema? Eu tô muito ocupado. E a Montanha Mágica não dá pra ler no metrô com alguém ouvindo o Meu Pau Te Ama do seu lado. Não tem como. E então eu comecei a ler esse que fica mais fácil. Eu me concentro muito mais numa história dessa do que numa Montanha Mágica. E eu cheguei a começar a ler o João Ubaldo Ribeiro, Vivo o Povo Brasileiro, que está na lista dos livros para 2017. Só que eu tive que ler em voz alta, um livro difícil, maravilhoso. Eu li umas 20 páginas assim, mas eu falei, não, chega, para que eu não tô aqui para fazer maratona, não é meu perfil, tá? Não é mesmo. Então, admiro quem faz, acho legal. E acompanho, tá? Mas enfim, vou voltar quando eu tiver o outro livro para resenhar.
E boa semana para vocês. Um beijo. Tchau.